Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma experiência que eu tive, um testemunho forte, para mim foi muito forte, sobre um grande livramento através de anjo, né? O anjo do Senhor. Eu estava falando aqui nesse canal, né? Eu estava aqui compartilhando uma palavra e eu falei o texto bíblico sobre o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu me lembrei dessa experiência, esse testemunho que eu passei, né? Eu mesma passei alguns anos atrás e que me marcou, um testemunho muito forte. E eu quero aqui compartilhar esse testemunho, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que eu quero aqui falar um pouco sobre isso, né? Existe até uma disciplina que é o estudo sobre os anjos, né? Os anjos, eles existem, os anjos vivem na presença de Deus, os anjos, eles estão na presença de Deus, eles vivem na presença de Deus e os anjos, eles obedecem à ordem de Deus para uma determinada finalidade, para um determinado propósito, devido a um socorro ou um algo que os filhos de Deus, os servos do Senhor aqui na terra, estejam passando naquele momento, seja um socorro, uma providência, um algo, mas nós não podemos, irmãs, como apóstolo Paulo, antes de contar, né, sobre o meu testemunho, eu quero falar um pouco aqui sobre isso na palavra do Senhor. Eu quero aqui, irmãs, dizer que o apóstolo Paulo ele vai falar que nós não podemos adorar anjos, viu? Ainda que apareça um anjo de luz, só quem merece a adoração é o Senhor Jesus, viu? E em espírito e em verdade. Mas os anjos, eles existem. Existe uma disciplina chamada angelologia, que é o estudo dos anjos, né? São determinadas patentes em que eles são classificados, né? Como serafins, querubins, anjos, anjos de guerra, anjos da consolação. Por exemplo, Jesus, quando estava orando lá no jardim do Getsêmani, e ele pediu ali, né? Se possível, Deus passasse dele aquele cálice que ele teria que beber, irmãs. E ali a sua alma angustiava, e a Bíblia vai dizer que um dos anjos foi e o confortava, o consolava. Então existe sim o anjo da consolação que enxuga as nossas lágrimas, que nos conforta, que nos consola e que até recolhem as nossas lágrimas e levam para o odre lá no céu, né? As nossas orações em forma de lágrima. Existem anjos também que são anjos de guerra, anjos de batalha. Por exemplo, né? Lá Daniel, aquele príncipe da Pérsia surgiu e ali Deus enviou um anjo, e ali ainda vai dizer, né? O nome daquele anjo, Miguel, que vai guerrear nas regiões celestiais, né? Mas Raquel, onde é que é regiões celestiais? É esse céu azul onde nós olhamos, esse céu azul. Nesse céu azul que são travadas as batalhas na terra dos viventes. Principados, potestades e dominadores, eles vivem nesse céu aí. Mas existem também anjos mensageiros, né? Eu estou me lembrando aqui
Gabriel, isso mesmo. Ele vai aparecer lá na cidadezinha chamada Nazaré. E ele vai falar com aquela jovenzinha, Maria, dentro da casa dela. E vai falar, ó, eu vim aqui te trazer aqui uma mensagem. E ele vai falar, o que de ti será gerado é do Espírito Santo, ele será grande, ele será o Salvador. Aleluia. E ela vai se perguntar como que vai ser isso, como que será, e ali ele vai falar, né? Ele vai dizer, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Uma outra aparição de anjos nós podemos perceber em Lucas capítulo 1, onde Zacarias ele vai, meu Deus, vai entrar no templo para oferecer ali, né, um sacrifício, incenso, e ali vai aparecer em pé à direita do altar um anjo mensageiro, e vai falar, olha, eu vim aqui, eu trouxe uma mensagem, viu? Eu trouxe uma mensagem aqui para você. Foi assim, Raquel? Foi assim. E o que eu mais eu acho interessante, irmãs, deixa eu falar aqui como ele fala direitinho. E esse anjo ainda vai falar assim, eu assisto na presença de Deus. Porque o Zacarias, ele ainda vai ficar assim, né? Como que vai se dar isso? E ali o anjo vai falar, né, para ele, o anjo Gabriel aqui, o anjo, né? O anjo vai falar, ó, não temas, porque a tua oração foi ouvida. O anjo do Senhor em pé à direita do altar. Gabriel foi o que visitou Maria, mas antes foi enviado um anjo para falar com Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Você e a sua mulher dará luz a um filho, ele será grande, e ele vai na frente, vai anunciar o caminho do Senhor, e terás prazer e alegria. Então, irmãs, existe o anjo mensageiro, existe também o anjo da cura, né? Até que sou eu que estou falando aqui, viu, irmãs? Isso aí sou eu que estou falando aqui agora, o anjo da cura. Que anjo é esse, irmã Raquel? É aquele anjo que ia lá no tanque de Betesda, isso aí sou eu que estou falando, que eu creio, né? Aquele anjo ia lá e agitava aquelas águas, e quem mergulhava ali seria curado, viu? Então eu penso que era o anjo da cura, isso aí sou eu que estou falando, viu, irmãs? Creio eu, porque de tempo em tempo aí tinha um homem lá que transferiu, olha, todas as vezes que eu vou mergulhar, entram na minha frente e eu não consigo. De tempo em tempo vem um anjo aqui, o anjo agita as águas e eu não consigo. Então creio eu, irmãs, que aquele anjo ali foi o anjo da cura. Mas existem também aparições, irmãs, de anjos no Antigo Testamento. Os anjos, irmãs, eles observam, viu? Por exemplo, a aparição do anjo no Antigo Testamento, nós podemos ver anjo do livramento, o anjo quando estava observando lá Gideão malhando trigo no lagar. Só que aquele anjo ali, quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, era uma expressão teofânica da representatividade, irmãs, do próprio Deus, viu? O anjo, é tanto que anjo lá está com A maiúsculo. Essa Bíblia que eu estou usando aqui, deixa eu ver se está com A maiúsculo. E o anjo do Senhor, deixa eu ver, está com A maiúsculo, ou seja, com A maiúsculo. O anjo do Senhor. Só que esse anjo aqui do Senhor é a representatividade do próprio Deus. E ali aquele anjo ficou observando o Gideão, malhando lá o trigo no lagar. E ele falou, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele vai falar, o Senhor é comigo, eu estou aqui numa prova, numa luta, numa tribulação. Estou eu aqui malhando esse trigo aqui escondido para os midianitas não virem aqui, olha que prova. E o Senhor ainda vem falar aqui para mim que o Senhor é comigo. Mas aquele homem ali, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele com 300, Gideão, ganha a batalha.
Nós podemos ver também a aparição de anjos, irmãs, lá naquele Josafá, né? Naquela afronta também de Rabsaqué, que vai afrontar lá, irmãs, se eu não me engano foi Josafá, mas que luta aquilo dali. E a Bíblia vai dizer que Deus vai enviar um anjo e vai destruir 185 mil, se eu não me engano, 185 mil. Essa palavra, irmãs, ela tá lá em Reis, ela também tá em Crônicas. Eu sou ruim de gravar, irmãs, vocês me perdoam? Eu creio que vocês... Deixa eu ver aqui se eu encontro essa palavra. Ela se repete também, irmãs, em Isaías. Viu? Uma palavra muito forte. Eu vou encontrar, já encontrei aqui essa palavra. Ela está em Isaías, porque lendo é melhor do que falando aqui que eu posso errar. Ó. Isaías 37, 36 fala assim: saiu o anjo do Senhor com A maiúsculo, ou seja, o próprio Deus. O anjo, né? Mas aqui está escrito anjo. E feriu o arraial dos assírios 185 mil, isso mesmo. Foi enviado um anjo, com aquele anjo, irmãs, foi destruído 185 mil, tá? 185 mil, quando se levantaram o restante pela manhã, e ali eram tudo cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se voltou para Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque, Sarezé, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, ali foi enviado um anjo que destruiu, irmãs, 185 mil. E por último, antes de eu contar aqui a minha experiência, né, foi um grande livramento. Isso aqui foi aqui, irmãs, nesse caso aqui, foi um anjo de livramento, viu? Foi um anjo do livramento. Mas eu quero aqui também, irmãs, falar por último, né, de Jacó, que ele passando lá aquela experiência do deserto, quando ele vai de Berseba até Arã. E ali, irmãs, lá pelo capítulo 28, 32, e vocês conhecem a história. E ali, mas ele vai pegar uma pedra no meio do deserto, ele vai pegar aquela pedra, ele vai fazer de travesseiro, e ali ele vai ter um sonho, ele deitou, ele sonhou, e ele fez um voto com Deus. Olha que coisa interessante, né? Ele vai fazer um voto com Deus e ele ali vai, irmãs, naquele voto com Deus. Eu não vou me fixar aqui no voto, mas eu quero falar sobre anjos. A Bíblia diz que anjos subiam, anjos desciam, né? E ele vai acordar assustado, né? E ele vai falar: quão terrível é esse lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Aleluia. Mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre isso e citar aqui, irmãs, a minha experiência de um grande livramento há mais de 10 anos atrás, em que eu pude ver a boa mão do Senhor me dando um grande livramento através desse ministério dos anjos. Eu me lembro que eu caminhava, né? Eu estava caminhando. Eu era bem jovem mesmo. Eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, mas era bem jovem mesmo, eu já tinha 30, agora eu nem me lembro. Hoje eu já tô bem mais do que isso, né? Mas eu era bem jovenzinha. E eu me lembro, irmãs, que eu tava fazendo exercício, né? Eu tava treinando o meu corpo e ainda tinha sonhos de estar entrando, acho que eu ia fazer uma prova militar, algo assim. Eu comecei a treinar o meu corpo. E aí eu comecei a caminhar quilômetros. E depois eu comecei a correr. Eu colocava uma bermuda grande, mas eu já estava assim, no temor do Senhor, irmãs. Estava ouvindo pregação. Eu não me esqueço desse dia. Eu me lembro como se fosse hoje, esse dia, irmãs. Um dia de semana.
E eu colocava assim uma bermuda grande, né? E, e ali, irmãs, eu fui bem no início também, ministerial, bem no início mesmo, irmãs. Tem muitos anos isso. E ali, irmãs, eu estava me preparando e condicionando o meu corpo. Eu caminhava e depois eu comecei a correr. Todo dia eu corria. Eu tava pegando, né, a resistência, meu corpo tava ficando naquela resistência, né, que o corpo fica, né, e as substâncias boas, né, serotonina, substâncias maravilhosas que nós adquirimos ao fazer exercícios, e todos os dias eu fazia isso, irmãs. Nossa, mas era assim, eu cheguei a quase que ficar viciada em correr, não queria mais caminhar. Caminhava um pouquinho para aquecer, depois eu saía correndo, né? Colocava o tênis e saía correndo, e ali eu corria, e nossa, era assim, era muito bom, irmãs. A bomba cardíaca era uma benção naquela época, né? Então, tava nesse ritmo. E o corpo vai mudando, né? Você vai... É algo muito bom, irmãs. E ali foi uma fase... E ali eu já orava, já jejuava, já ia pro monte. Então, ajudava mais ainda na resistência física. E eu me lembro, irmãs, que tem uma rua aqui, antes de entrar na rua direta, que eu ia aquela rua direta até lá longe, né, que dá mais ou menos 1,5 km, né, a metragem. E depois voltava mais outro quilômetro. Então ali, irmãs, eu me lembro que eu saía com fone de ouvindo pregação, colocava o boné, e às vezes colocava óculos escuros para ninguém me reconhecer, do povo aqui da Redondeza. E botava, né, um bermudão mesmo, shortão, bermudão, eu nem lembro, mas era um bermudão, shortão. Ia, irmãs, ia, né, ia. Botava óculos escuros, boné, e prendia o cabelo, né, que era bem maior. E botava fone de ouvido e ia, irmãs, e ia. E eu me lembro que tem uma rua ali, irmãs, e eu com fone de ouvido, olha que perigo, irmãs, que perigo. E eu saía cedo, um pouco deserto, deserta. E ali, irmãs, quando eu tava assim numa rua, antes do cruzamento, entrou um carro com tudo, irmãs. Eu não ouvi o barulho do carro. Porque quando você tá andando na rua, você ouve o barulho do carro, se aproximando, o barulho do motor. E ali, irmãs, eu não ouvi o barulho daquele carro. E o carro veio com tudo, irmãs. E ali, irmãs, eu ainda senti o vento do carro assim bater em mim, o vento, né? O carro não bateu, graças a Deus. Mas eu senti uma mão forte, muito forte. Me deu um empurrão para a calçada, porque eu não estava na calçada, eu estava fora, estava assim no meio-fio, né? Entre a rua e a calçada, eu estava naquele vão ali do paralelepípedo, andando, correndo. Eu acho que eu já estava assim, meio que aquecendo já para pegar a velocidade para correr, porque geralmente eu corria depois que eu atravessava o cruzamento, que tem um cruzamento ali, até um pouco perigoso aquele cruzamento, irmãs. Tanto quem é pedestre, tanto para quem dirige, aquele cruzamento ali, ele é até um pouco perigoso. Então, antes de pegar a reta, antes do cruzamento, eu já estava já mais aquecida para poder começar a correr até o final lá da outra rua. Irmãs, o carro veio com tudo, eu não ouvi, eu só senti assim uma mão, em milésimos de segundo, me empurrando para a calçada. Mas aquilo me impactou tanto que eu parei assim e falei: Senhor, muito obrigada por esse grande livramento que o Senhor me deu. E ali, irmãs, esse grande livramento que o Senhor me deu. Assim que eu parei, fiquei assim, perplexa.
né? É até próximo de um bar ali, o bar estava fechado, como era muito cedo, né? O bar estava fechado. Irmãs, e eu fiquei assim muito em dúvida naquele dia. Eu olhei, era às 7h pouca, né? Ou 7 horas, eu não me lembro, era bem cedo, irmãs. Ou era antes das 7, eu nem me lembro. E ali, irmãs, eu falei, Jesus, o que eu faço agora? Eu prossigo ou daqui eu volto para casa? E como eu tenho assim algo comigo, irmãs, que eu não sei se é bom ou se é ruim, eu tenho esse algo comigo. Que quando eu começo uma coisa eu gosto de concluir, né? Quando eu começo algo, quando eu pego algo para fazer, quando eu pego uma tarefa, uma missão, algo para fazer, eu gosto de concluir. Eu gosto de concluir, ainda que eu não faça mais aquilo, mas eu gosto de concluir, eu gosto de executar aquilo que eu comecei, finalizar aquilo que eu comecei. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu concluí a caminhada. Já que eu estou aqui, eu vou fazer essa caminhada hoje, vou lá, Jesus, vou voltar, o Senhor me guarda e depois eu vou ver como é que fica isso. Mas eu não vou mais sair para fazer caminhada na rua. E ali, irmãs, naquele dia, eu mais atenta, até desliguei o negocinho que eu estava ouvindo a pregação, me lembro até da pregação, era uma pregação do pastor Paulo Marcelo, que era um grande pregador na época, hoje também, mas hoje já não está mais tão. E ali, irmãs, o que aconteceu, amada igreja? Eu ali concluí aquela pregação, concluí aquela caminhada, ouvi aquela pregação, o restante da pregação, voltei para casa e aguardei em Deus. Eu falei assim, Jesus, eu acho que o Senhor não quer que eu caminhe mais na rua. Mas eu fiquei muito pensativa, muito reflexiva, muito pensativa, muito reflexiva. Eu falei, Jesus, acho que o Senhor não quer que eu fique andando na rua. Mas me veio uns pensamentos assim, que eu creio que aqueles pensamentos eram até de Deus para a minha vida. E eu não queria gastar com academia, ou eu não lembro se eu não tinha condições de pagar academia. Eu sei que eu não queria gastar, não queria ir para academia, porque academia também é outro clima. Eu não queria. O fato é que eu não queria e não ia fazer esforço nenhum para ir para academia. E ali, irmãs, e hoje, irmã Raquel, você mudou esse pensamento? Mudei muito, né? Você que pode, você que quer, você que deseja, você que precisa, né? Questões de saúde. O exercício ele é muito bom, ele é muito benéfico, irmãs, inclusive para diminuir as taxas de glicose no corpo, trabalhar a bomba cardíaca, a resistência, melhora tudo, irmãs. Trabalho intestinal também, liberação de neurotransmissores responsáveis pelo bom humor. Mas o exercício físico é bom para tudo, é bom para tudo. Então hoje, mas naquele tempo eu fiquei quietinha em casa, eu falei, Jesus, eu acho que o Senhor não quer. E ali, irmãs, eu fiquei em casa, eu estava até no meio de um jejum, né? Naquela época eu estava jejuando, era um jejum prolongado. E eu, assim, senti fortemente de Deus me recolher em casa, ficar quieta em casa e esperar o que Deus iria fazer na minha vida naquela situação ali. E ali, irmãs, pasmem todas vocês. 2 dias depois ou 3 dias depois, não comentei com ninguém, não falei nada com ninguém, eu não disse nada para ninguém. E ali, amada igreja, uma familiar virou para mim e falou assim, Raquel, 2 dias que no máximo 3 dias. Raquel, eu comprei um aparelho aqui, um aparelho bom, irmãs. Eu comprei um aparelho aqui para eu caminhar, mas eu já tô de idade, para mim já não... Eu comprei, ele tá aqui fechado na caixa. Olha, irmãs, ele é de caminhada, é de fazer exercício. Você quer? Eu falei, quero. Na hora, irmãs, quero. Posso levar para minha casa? Pode levar. Agora eu comprei. Tô pagando, paguei.
E foi caro, irmãs, aquele, né? Aquele aparelho. E rezou, irmãs, como eu glorifiquei o nome do Senhor. E eu tenho aquele aparelho até hoje, eu faço exercício nele até hoje, né? É um exercício que me acompanha já há anos, desde lá para cá. E eu tenho ele lá no meu banheiro, eu faço lá no meu banheiro. E como me ajuda aquele aparelho, irmãs. Então, eu contei esse testemunho, acho que eu até já contei aqui anteriormente, mas esse testemunho, ele é um testemunho de livramento, de vitória e como que Deus dá livramento por intermédio dos anjos. Amém, irmãs? Então, creia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Paz do Senhor.